Sejam bem-vindos e bem-vindas a esta nossa primeira talk sobre liderança ambiental no feminino. No âmbito da comemoração do 5º aniversário da ANP-WWF, decidimos lançar nos próximos meses 5 conversas, 5 talks com 5 ilustres convidadas que nos vêm falar sobre como é liderar no feminino em questões ambientais. A nossa primeira convidada é a Joana Seixas, que está aqui ao meu lado e que dispensa apresentações. A Joana é uma atriz conhecida de cinema, de teatro, de televisão e tem um blog com um nome muito giro que se chama I Met God, She's Green. Exato. Então, é um blog ambientalista e feminista, entre aspas. Com tudo. E ela própria é uma ambientalista convicta. Ela foi a primeira embaixadora da WWF, do Fundo Mundial para a Natureza em Portugal, e está aqui hoje connosco para conversarmos um bocadinho sobre o que é isso de ser líder ambiental no feminino. Obrigada por teres vindo, Joana. Obrigada eu, Ângela, por essa maravilhosa introdução. Obrigada. Então, vou-te fazer umas perguntas sobre o tema, do que é liderar no feminino, e a primeira é: qual é a tua perspectiva sobre essa própria liderança ambiental no feminino? Se achas que existem verdadeiras líderes ambientais em Portugal, mulheres? Eu acho que existem e acho que são mesmo predominantes na liderança ambiental, porque elas são principalmente mulheres preocupadas com o estado social, e nós nunca podemos dissociar o estado social do estado ambiental, porque estão completamente interligados. Se queremos lutar por um planeta melhor, temos que lutar também por uma sociedade toda ela mais estável. E, portanto, como as mulheres também têm muito esse trabalho, no campo do feminismo em particular, de reivindicarem os seus direitos, de equalizarem uma sociedade, também fazem muito esse trabalho de mostrar que as perspectivas ambientais são também urgentes e necessárias para que o país, a sociedade, continue a evoluir num sentido positivo, de nos trazer um maior equilíbrio a vários níveis. E eu acho que as mulheres têm essa capacidade e essa sensibilidade mais afinada, digamos. Então, na tua opinião, todas nós, mulheres, somos um bocadinho líderes ambientais no feminino? Eu acho que sim, eu acho que trazemos isso dentro de nós. Eu, por exemplo, já contei um bocadinho esta história, herdei uma liderança ambiental um bocadinho da minha avó, pelo exemplo, de alguém que não fabricava lixo, que aproveitava tudo e que no fundo estava-me a mostrar ali quase sem querer um exemplo perfeito de como nós, seres humanos, podemos não ser assim tão invasivos nem intrusivos dentro do ambiente em que nós vivemos, não é? Isso inspirou-me na altura de uma forma inconsciente, sem eu ter essa consciência ainda ambiental, mas quando surgem as primeiras manifestações de, por exemplo, de reciclagem, eu fui a primeira lá em casa a dizer, não, mas tem que se reciclar, isto agora vai para o lixo é onde? Eu já questionava, não é? O lixo vai ter que ir para algum lado, não há propriamente o deitar fora, isso é uma coisa que foi elaborada dentro da nossa sociedade com uma fórmula errada, e habituámos-nos digamos, a um facilitismo, não é? Também um bocadinho deste mundo do consumismo, que é comprar e deitar fora, estraga-se, e isso tem vindo a acelerar nos últimos anos, infelizmente. Acho que temos que tornar esse mecanismo, voltar atrás, voltarmos alguns anos, não são assim tantos, mas há uns anos atrás, há 40, 50 anos atrás, um eletrodoméstico durava 25, 30, 40 anos, ou seja, ou até uma vida inteira, não é? E isso é que é o verdadeiro, digamos, o verdadeiro espírito ambiental ao produzir tecnologia, por exemplo, ou seja, pôr a tecnologia também ao serviço do ambiente, e isso é muito importante. E não só apenas o capitalismo e o consumismo e tudo mais, e o lucro das empresas, e portanto temos que passar para um capitalismo verde, se é que ele existe, eu não sei, eu não sou muito crente no capitalismo, mas então um caminho intermédio, sem fundamentalismo, sem sermos excessivamente radicais. Não podemos também apresentar soluções que vão quebrar demasiado aquilo em que a sociedade já vive, mas então vamos fazendo uma transição nesse sentido, não é? Muito bem. Olha, e de todos os desafios e as causas ambientais que há imensos desafios que o nosso planeta enfrenta, sim, qual é a causa que mais te inspira? Eu acho que a causa que mais me inspira é precisamente esta. Uma delas são os oceanos,
é um lado, nós somos um dos países com a maior parte de oceanos, e a outra é este lado do desperdício zero. Ou seja, de eu conseguir atingir que a minha vivência aqui na Terra não seja só de desperdício zero, mas ela também contribua para uma regeneração do próprio planeta. Ou seja, que eu consiga, isto é uma ambição, quase uma utopia bonita, digamos, uma beleza, não é, do futuro, de olhar como eu gostaria mesmo que a minha passagem por aqui fosse regenerada, não é? Portanto, que eu servisse o planeta de alguma forma e que não usasse o planeta a meu favor. Claro que eu vou sempre usar, não é? Vou sempre gastar recursos, é impossível, eu vou ter que comer, eu vou ter que investir, eu vou ter que viver em algum lado, portanto eu vou ter que, de alguma maneira, conviver com o mundo à minha volta. Fundo, gerando o menor impacto possível. Exatamente, essa digamos que é uma utopia que eu tenho como ambientalista. Muito bem. Olha, e no teu percurso como ambientalista, agora na tua parte mais de ambientalista, quais é que foram os teu principal desafio e ao mesmo tempo a tua principal conquista? O que é que te fez menos feliz e assim muito feliz? Olha, eu acho que o meu primeiro desafio foi o confronto com essa realidade, ou seja, eu achar que eu já era, de alguma maneira, uma pessoa que caminhava para alguém consciente do seu mundo à sua volta e depois perceber que eu estava ainda bastante distante disso. Ao princípio é um choque, digamos, e ao início eu acho que eu queria ser muito fundamentalista nesse sentido de eu quero impactar o mínimo possível, como é que eu vou conseguir isto? E isso trouxe-me alguma infelicidade inicial, a tal eco-ansiedade de que hoje em dia algumas pessoas falam. E depois aprendi a resolver isso internamente e a pensar mais num todo, mais no termo, por exemplo, da ambientalista imperfeita, não é? Que foi lançado pela Sarah Gilbert. Ela criou esse livro e, portanto, criou um bocadinho esse conceito de mais vale nós sermos milhões de ambientalistas imperfeitos do que sermos pessoas extremamente rigorosas e fundamentalistas que vão salvar o planeta. Não. Até porque isso também não atrai os outros, não é? Exatamente. A combinação das duas coisas será mais atrativa. Claro, isso não me deixou de ser às vezes um bocadinho ditatorial no meu próprio meio, não é? De querer que à minha volta as coisas pelo menos batessem certo com aquilo que eu achava que se devia fazer. Mas foi uma aprendizagem estes anos, tanto desse confronto primeiro, dessa eco-ansiedade, que às vezes ainda sofro, eu acho que ninguém consegue resolver esse conflito a 100%, mas ao mesmo tempo depois também, não, calma, tu estás num lugar em que em relação a muitas áreas, porque depois eu acho que isto é um bocadinho de bola de neve, não é? Nós conseguimos, começas a fazer uma coisa e depois vem outra coisa e depois vem... o teu comportamento começa-se a alastrar a várias áreas. E atrair outros para fazerem o mesmo, exatamente, não é? E aquilo começa a contagiar as pessoas à tua volta e de repente alguém vem ter contigo e diz, Joana, aquilo que tu já fazias há anos faz imenso sentido e pronto, e começas a perceber, ok, isto chegou lá, demorou o tempo que demorou, mas chegou lá. E isso é muito gratificante, exatamente. Está bem. Olha, e como é que tu vês o futuro do nosso planeta ao nível da sustentabilidade? E que papel, para além do que referiste das mulheres serem um exemplo, como é que as mulheres têm um futuro neste planeta sustentável? Como é que vês a vida das mulheres? Então, eu vejo um futuro algo complexo, mas que não tem que ser encarado como complicado, nem nunca podemos olhar para ele de forma derrotada, porque se olharmos para ele de forma derrotada, à partida já não avançamos. E, portanto, eu acho também que, por exemplo, na liderança ambiental, as mulheres também têm que saber posicionar numa liderança política. Isto também dá ao encontro da minha primeira ideia de cruzar a ideia social com a ideia ambiental. E eu acho que até agora, a esse nível, ainda não surgiu, também um bocadinho contaminada por esta vivência, se calhar às vezes um pouco atrasada. Aqui em Portugal nós vivemos de algumas temáticas mundiais, ainda às vezes estamos num fundamentalismo excessivo em algumas áreas. Temos que sair dele, temos que abrir horizontes e temos que cruzar as áreas de alguma maneira. E convidar as pessoas a estarem nesse tal ambientalismo imperfeito, com erros, com falhas, somos seres humanos, todos nós vamos falhar, ninguém nunca vai ser perfeito na sua vivência aqui nesta Terra, vamos todos cometer erros. Agora, a diferença é nós estarmos conscientes deles, não é? E depois outra coisa que eu acho muito importante é também a forma como nós comunicamos.
Eu acho que temos que comunicar uma mensagem mais positiva do que negativa. O vem aí o fim do mundo, para mim não funciona. A catástrofe, tudo mais, acho que é uma coisa extremamente negativa que não ajuda as pessoas a ligarem-se aos movimentos ambientais. Portanto, eu acho que temos que mudar um bocadinho a narrativa, convidar as pessoas a olharem para o lado positivo, mostrar-lhes só quase exclusivamente, imagina, assim, no mundo perfeito, 80-20 de boas notícias, 80%, 20% de más notícias ou de notícias menos positivas, para também haver sempre uma consciência que temos sempre que melhorar. Mas as boas notícias têm que ser superiores. Nós temos que acreditar que é possível, como por exemplo, dando um exemplo aqui muito prático, como aquele jovem que inventou aquela máquina de limpar plásticos dentro do oceano e que ele diz que em 10 anos consegue limpar uma área absolutamente gigantesca, desculpem que eu não sei os números exatos, mas aquilo é inspirador. Claro. Quando tu estás confrontada com um oceano carregado de plástico e vês aquela notícia, mesmo que saibas que de alguma forma aquilo pode não ser 100% concretizável, não é? É um caminho que se está a fazer. E o planeta e as pessoas, não é? Portanto, porque somos nós, os seres humanos, que estamos aqui em risco, muito mais do que o planeta vai dar a volta, vai acabar por se regenerar, nós temos que encontrar esse caminho. E eu acho que, portanto, a maneira como nós comunicamos tem que ser extremamente positiva e para convidar as pessoas, para as atrair e para elas ficarem inspiradas em, de facto, fazerem melhor, porque sabem que pode acontecer essa melhoria. Não estão a combater é quase monstro. Como se mostrar às pessoas essa natureza linda, magnífica. Exatamente. Isso é que resulta, não é? Acho que sim. Soluções e aquelas paisagens lindas que os inspiram a todos. Muito mais do que mostrar que, de facto, ou seja, tem que existir consciência das nossas ações e isso temos que também, de alguma maneira, disseminar informação e conhecimento pelas pessoas, para elas serem seres conscientes e estarem a par de tudo o que se está a passar, mas ao mesmo tempo informadas pela positiva, que é para estarem contagiadas. Uma sociedade positiva é uma sociedade que tem um motor mais forte para arrancar e que se calhar se lança numa utopia diferente, não é, nas ações. Eu sou muito positiva, como já se percebeu, não é? E ainda bem, mas acho que também é isso que me mantém como uma ativista ambiental, de alguém que acredita que é possível ainda, com tantos obstáculos e com tanto que eu já li, com tanto conhecimento e tudo mais, é possível nós darmos a volta. Só temos é que acreditar, de alguma maneira. Olha, Joana, e pegando aí nessa ideia que tu disseste agora, de que é possível darmos a volta, se tu tivesses que dizer uma frase ou uma palavra sobre uma mensagem para as pessoas da responsabilidade que cada um tem em fazer algo mais pelo nosso planeta, o que é que tu dizias? Assim, olha, pensando na sociedade atual e no momento atual em que vivemos, eu acho que a mensagem mais importante neste momento é reduzir o consumo. Sinceramente, parece-me o primeiro passo. A partir daí, acho que depois podemos caminhar por outro tipo de mensagens, mas a redução do consumo, pensar duas vezes, eu vou realmente precisar disto para a minha vida? É mesmo importante? Não, se calhar não é, não vou. Recusar, acho que seria um bom início. Muito obrigada. Obrigada. Eu partilho exatamente a tua opinião e ficamos com esta dica da Joana, que é preciso reduzir o nosso consumo de tudo e procurar, se calhar, alguma felicidade no nosso planeta maravilhoso, nas paisagens lindas, nas florestas verdes, nos rios livres, no oceano. E é essa paisagem, essa natureza que também nos trará alguma felicidade. Não é, exatamente, Joana? muito inspiradora. E então chegamos ao final da nossa talk de hoje. Mais uma vez obrigada pelo teu contributo, é sempre um prazer estar contigo, nós conversamos sempre muito coisas interessantes, trocamos experiências, ideias. É quase infindável, não é? As nossas conversas. Estamos aqui, mas e também obrigada por desde o início apoiares a nossa organização e é muito importante para uma organização como a nossa ter embaixadoras como tu, por isso obrigada. Agradecemos também ao Horto do Campo Grande ter-nos recebido aqui neste espaço. Quase que é uma natureza Exato, viva, este espaço e este cenário tão verde. E não percam a nossa segunda talk, no próximo dia 1 de março, com uma jovem líder ambiental, que é a Sofia Vogansen, do programa Jovens pelo Planeta, um programa em Portugal que junta todos os anos jovens que querem ser líderes ambientais, e então este programa dá a oportunidade de os capacitar, desenvolverem projetos, ideias e disseminar esta mensagem de que é preciso proteger o nosso planeta.
Então, até lá, não deixem de espreitar a nossa campanha, ou amas ou perdes, e então faz alguma coisa pela natureza. Obrigada. Obrigada.